Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Boa Noite Rio Branco desta terça-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Neste bloco aqui nós vamos falar sobre a Semana de Valorização do Jovem Advogado. Eu recebo aqui com muita honra, muita satisfação o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, Dr. Marcos Vinícius Jardim, que vai falar também sobre um café da manhã que aconteceu hoje com representantes da Caixa Econômica Federal. Dr. Marcos, seja bem-vindo, satisfação, faz tempo, estava com saudades. Estava faltando convite para voltar, porque eu já te falei várias vezes que me considero em casa aqui, obrigado. No SBT, na TV Rio Branco, mais uma vez obrigado. Dr. Marcos, vamos falar desse café da manhã hoje, que é um assunto bem recente, tanto quanto essa questão da Semana de Valorização também. O que houve nesse café da manhã junto com os representantes da Caixa Econômica Federal? Na realidade faz parte do nosso calendário dessa semana, né? Desse evento, desse projeto que o Conselho Federal da OAB chamou de Semana de Apoio de Valorização ao Jovem Advogado, ao advogado em início de carreira. Ontem começamos a semana com almoço, com os advogados, mais de 100 advogados estavam juntos e divulgamos essa semana o calendário, a agenda de eventos, também alguns cursos que realizaremos nesse primeiro semestre. E hoje foi um café da manhã na sala de apoio ao advogado que fica no Fórum Civil, junto com os representantes da Superintendência e vários servidores da Caixa Econômica Federal, para assinar um convênio que temos, né, o Conselho Federal e o Conselho Seccional com a Caixa Econômica Federal agora, que estabelece vários serviços e produtos que antigamente eram destinados somente aos clientes VIPs, da Caixa Econômica Federal. Agora os advogados têm também direito, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Muito importante isso, Arquibaldo, mais do que assim, estender alguma prestação de serviços a uma clientela considerada especial, a natureza que esses serviços têm, principalmente para a jovem advocacia brasileira. Digo a jovem advocacia porque realmente é a classe que mais necessita de apoio diante das dificuldades normais, corriqueiras do início de carreira. A pessoa se forma, pega a carteira, não tem o seu conceito formado, não é conhecido, poucos são apadrinhados, a grande maioria entra para batalhar mesmo um lugar ao sol e não tem condições de sustentar, não tem condição de montar um escritório. E esse convênio tem, por exemplo, linhas de financiamento especiais para compra de equipamentos, para escritório, né, computadores, mesas. Tem um cartão de crédito corporativo, cujos pontos da fidelidade você pode utilizar para pagar a anuidade da OAB, abater ou até quitar a anuidade, dependendo do que você use. Ou seja, vários tipos de serviços que facilitam a vida do advogado. Algumas situações, por exemplo, como eu falei para a pessoa física, financiamento de imóveis com condições facilitadas, compra de veículos em condições facilitadas, plano previdenciário, importantíssimo, o profissional autônomo tem que ter o seu plano de previdência. Infelizmente, ainda há muitos casos de profissionais que não pensam no futuro e a gente vive numa profissão que ela é extremamente desgastante, estressante. Então, aqui no Acre nós temos vários exemplos de advogados, por exemplo, que sofreram AVCs, que ficaram impedidos de exercer a profissão e não conseguiram, né? Assim, não tinham plano de previdência, não tinha nada, ficaram em dificuldades financeiras, a família também passou a ter dificuldade porque aquele arrimo de família, o advogado não teve mais condição de trabalhar. Então, isso gera, assim, uma situação de segurança e demonstra que a gente está conseguindo trabalhar, está no caminho certo, trabalhando para o advogado. Então, nós vamos ver vários jovens advogados aí de carro novo agora, depois da assinatura. Tomara, né? Tomara. Isso implica dizer que o pessoal está se dando bem na carreira. É verdade. Doutor Marcos, existe uma diferença óbvia, né, entre jovem advogado e advogado jovem. O senhor é um advogado jovem, né? O senhor tem quantos anos? Tenho 38 anos. 38, jovem ainda, 38 anos, mas não é um jovem advogado. Já está na advocacia há quantos anos? Estou já há mais de 10 anos na advocacia. Formei em 1998. Era o segredo que eu tinha. E agora você perguntou, eu tive que falar. Regresso da Universidade Federal do Acre, formado em 1998. Eu perguntei isso porque o contrário também há. Há pessoas que não são tão jovens, mas que são jovens advogados agora. A advocacia é uma profissão atraente, inclusive para quem já tinha outra profissão, quer mudar de ramo. Eu conheço jornalista, por exemplo, que se formou, largou a profissão de jornalista e agora é advogado. Eu vejo muito isso, não só com jornalista, conheço vários engenheiros, contadores, contabilistas, historiadores que resolvem fazer a faculdade de Direito
muitos até não têm intenção de exercer, não têm intenção de exercer, mas é porque a faculdade de Direito, ela te dá uma visão panorâmica do mundo, né? Perfeito. Das relações de fato, das relações entre as pessoas. Conhecer o direito é conhecer o dia a dia. Hoje nós estamos a todo momento empreendendo relações jurídicas, pessoas com pessoas. Então é importante você conhecer o direito. A gente sempre fala, a gente tem uma vontade muito grande de, inclusive, inserir na grade curricular das escolas básicas noções de direito, noções básicas sobre ética. Nós temos um trabalho na OAB chamado OAB Vai à Escola, então a gente escolhe uma escola, geralmente da periferia, uma escola pública, para ir lá para falar sobre ética, sobre noções básicas de direito, sobre condutas. A gente tem feito isso e também tem um projeto chamado OAB Vai à Faculdade, que a gente tem uma ideia de aproximar mais ainda o estudante de direito com a faculdade. Estamos tentando, desde o início desse nosso mandato, atalhar mais ainda esse caminho que nós temos entre o estudante de direito e a Ordem dos Advogados do Brasil. Tom Marcos, nessa semana de apoio e valorização do jovem advogado, vai ter uma série de ações. São palestras, né, instruções, audiência pública, o que mais que tem e qual o grande objetivo, além, óbvio, de valorizar, é de contextualizar o jovem advogado nesse universo da advocacia? Olha só, de palestras nós teremos amanhã a abertura do ano letivo da ESA, da nossa Escola Superior do Advogado, com o advogado e professor universitário Igor Klein, que vem falar sobre ética, a importância da ética na profissionalização do jovem advogado. Certo. É um tema que sempre esteve em voga conosco. Nós temos realmente uma característica na nossa seccional, que sempre foi brigar muito pela moralização da nossa seccional, ou seja, nosso trabalho é recente, não podemos esquecer de um passado duro que tivemos, que não é tão distante. Então, todas as vezes em que temos oportunidade, por exemplo, de entrega de carteiras, a gente reforça esse nosso compromisso com a dignidade, com a moralidade, que a seccional acreana jamais tolerará qualquer tipo de indisciplina ética, de qualquer falta, qualquer tipo de fraquejo do advogado, jovem ou não, com suas obrigações éticas. Então, amanhã tem a abertura do ano letivo com essa palestra, que eu acho que é muito importante. Teremos alguns cursos em massa voltados para a área técnica, prática forense, como se portar na audiência de instrução e julgamento. Uma bastante interessante que envolve a gestão de carreira, que é a precificação dos honorários. As faculdades de Direito não te ensinam como gerir a tua carreira, como dominar a sua atividade mesmo. Então você vê muitos jovens advogados que ou até desistem da carreira de advogado, vão tentar algum concurso, ou tem muita dificuldade de se estabelecer, não porque não tem conhecimento técnico, pelo contrário, vejo advogados inteligentíssimos, mas não conseguem ter noção de como administrar aquilo. Eu vou montar um escritório, mas aí não tem ideia de quanto é que vai ser, porque no final do mês, você montou um escritório hoje, no final do mês você tem dívida. É imposto, é energia elétrica, é o cafezinho, é o salário da secretária, e você tem que saber trabalhar aquilo, porque a advocacia, a profissão do autônomo, ela tem muitos altos e baixos, então você tem que saber se programar, você tem que saber fazer o seu marketing jurídico, como é que você vai expor para a sociedade o seu conceito, fazer um plano a curto, médio e longo prazo, de forma que você consiga se estabelecer. Poucos sabem disso. E a precificação de honorários é um dos temas dessas questões de gestão de carreira. Quanto equivale a sua hora? Como é que você pode estabelecer uma hora para o atendimento do seu cliente? Quanto equivale o seu trabalho para o seu cliente diante do que você pode oferecer para fins de estabelecer os honorários justos para o seu cliente? É importantíssimo essa palestra, esse curso que teremos em março, entendeu? Além de, como eu falei, desses nossos convênios e outras situações que a gente tem dia a dia divulgado, né? Fora, vamos fechar com o happy hour, que não é só de trabalho que o ser humano vive, né? A ideia é realmente aproximar sempre o jovem advogado da OAB. É o futuro da nossa advocacia. Então, se é o futuro da nossa advocacia, a gente tem que saber cuidar do advogado agora, daquele que está estabelecido. Hoje nós temos uma Comissão de Defesa e Prerrogativas bastante atuante, tem atuado em vários setores, desde reclamações em delegacias de polícia, quando você não consegue ter acesso ao cliente, quando você não consegue ter acesso ao inquérito policial, há situações
há situações quanto à defesa de honorários advocatícios, quando é estabelecido honorários aviltantes, a OAB tem intervido nisso, protegendo o profissional, de modo que argumentar perante o magistrado que os honorários têm característica de verba alimentar, que devem ser estabelecidos de um modo consentâneo com o trabalho, com aquilo que o advogado realmente elaborou, às vezes em processos que não são raros, que duram até uma década. Então a gente tem, em várias situações, defendido o advogado. Eu estou muito feliz hoje com o que eu tenho escutado, com o que eu tenho visto, assim, o feedback que eu tenho recebido dos advogados, porque nossa grande meta de trabalho era a prestação de serviço. Florindo, nos últimos 2 mandatos, tinha reestruturou toda a nossa seccional, com sede, com salas, com tudo, regimento interno, ou seja, ele realmente montou toda uma estrutura de trabalho. E a gente precisava avançar, como? Chegando mais perto do advogado e até da sociedade, com prestação de serviço. Então nós temos, como eu falei, a Comissão de Defesa de Prerrogativas, Comissão da Advocacia Trabalhista, Comissão de Tecnologia e Informação, para ajudar o advogado no processo eletrônico, que hoje é uma situação dificílima, que os advogados brasileiros e principalmente os acreanos têm sofrido, porque não existe outro meio mais para peticionar, a não ser pelo processo eletrônico, e a gente precisa de estrutura, e nosso estado é muito carente de energia elétrica, de uma internet de qualidade. Nós precisamos de um sistema que proteja os idosos e não excluam os idosos, porque o sistema ele não é tão simples de ser manuseado, e os idosos têm uma maior dificuldade de conseguir se inteirar com essas inovações tecnológicas. O sistema ainda não permite que deficientes visuais possam manusear, ou seja, os cerca de 5 mil deficientes visuais, advogados deficientes visuais, estão alijados hoje 5 de exercer. Hoje registrados no Brasil. Brasil. Essa média, entendeu? Então, a gente tem trabalhado bastante com isso. Várias outras comissões que têm dado suporte à atividade advocatícia. É isso que a gente tem batalhado. Os convênios são nesse sentido. Conseguimos agora fechar um convênio também de desconto com posto de combustível. Olha aí, gasolina nesse preço, 10 centavos de desconto por litro que é abastecido lá. Ou seja, temos atuado em várias searas para beneficiar, para proteger o nosso advogado acreano. Tá certo aí, o pessoal do Sindicato dos Jornalistas, tá vendo? Né? Se basear aí no trabalho aí, doutor Marcos, aí vamos começar a também usufruir um pouco aí desses benefícios conquistados pela OAB-AC. Doutor Marcos, para finalizarmos, o senhor disse que a palestra que será dada é quando? A palestra hoje? Foi amanhã? Amanhã, quarta-feira. Amanhã, quarta-feira, a partir das 19 horas, aberta ao público, sem custos. Aonde é que vai ser? Na sede da OAB. Na sede da OAB. Isso. Sobre ética, é justamente isso que eu ia fazer essa pergunta ao senhor, já que nós tivemos recentemente 3 casos de advogados, se não me engano 3 aqui no Acre, que foram flagrados em condutas incondizentes com a ética forense. Há uma tendência, doutor Marcos Vinícius, de uma cobrança muito maior do advogado, e nisso vocês compartilham, por exemplo, esse ônus do julgamento do senso comum, quando um procurador, um promotor, um juiz ou um desembargador também é flagrado em conduta que não condiz com a ética profissional? Lógico que a comoção da sociedade, a comoção popular e da classe, ela é maior. São profissionais que são talhados para defender, para fazer o bem, para defender a vida, o patrimônio, a lei, a liberdade, a Constituição. Então, quando um profissional desse, que passou anos estudando e que deveria ter essa consciência, ele claudica, ele incorre em maus feitos, é lógico que a cobrança é maior, que o impacto é muito maior. Mas, Arquibaldo, nós somos 800 mil advogados no país. Então, é claro que isso se trata de uma minoria, uma pequena minoria isolada e que não tem encontrado, de modo algum, respaldo, principalmente na nossa seccional, para o cometimento desses atos. Nós temos um Tribunal de Ética e Disciplina que, dentro das suas limitações, tem tentado realizar um bom trabalho. Nós temos advogados penalizados, alguns suspensos por condutas antiéticas, ou seja, a OAB está fiscalizando nesses últimos 8 anos, quando esse tribunal que foi criado e é capitaneado desde o começo pelo Dr. Vanderlei Cesário Rosa, que é uma pessoa de conduta ilibada e muito nos dignifica. Nós temos realizado um trabalho bem efetivo e que fique claro que nós, de maneira alguma, compactuaremos com qualquer tipo de conduta antiética. A Ordem dos Advogados do Brasil
preza por esse legado, Florindo, juntamente com todos nós, brigou muito para que isso acontecesse, para moralizamos o nosso exame de ordem, como eu falei, instalamos um tribunal de ética e disciplina. Hoje nós temos um histórico para defender e não será qualquer um, de maneira alguma, que não tem um mínimo de responsabilidade que irá manchar a nossa história de modo algum. Se trata de uma minoria, mas essa minoria responderá pelos seus atos, isso é certo. E toda profissão tem também, tem, né? Pessoas assim, desse quilate. Doutor Marcos Vinícius Jardim, muitíssimo obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço mais uma vez esses momentos que, para mim, acima de tudo, são muito prazerosos. Obrigado. Mostrar o OAB para a sociedade e ser recebido por um amigo como você. Muito obrigado. É de grande valia. Eu que agradeço. Prazer é meu também, doutor Marcos, e volte sempre, não demore tanto. Vou deixar aqui o recado para a nossa produção, de vez em quando trazer o doutor Marcos aqui para falar sobre as conquistas da OAB Acre. Muito obrigado a você também que nos acompanhou. Estamos encerrando o programa de hoje. Amanhã, com a graça de Deus, eu espero voltar e espero poder contar também com a sua audiência. Tchau.